assunto e o tema da nossa aula de hoje falaremos a respeito da crase. E aí você deve estar pensando aí que este pode ser aí o seu grande obstáculo para alcançar aí a sua prova ou alcançar aí a sua aprovação neste concurso, mas necessariamente não é um conteúdo que pode aí te trazer grandes problemas, visto que se você entendeu a parte que nós falamos exaustivamente da regência, de você respeitar a vontade soberana do verbo, se você entender que o verbo, dentro de uma construção aí de hierarquia, ele é soberano em relação ao complemento, nós vamos entender que você já aprendeu e você já assimilou a ideia de que existem termos que pedem a presença da preposição. Nós estamos falando da regência nominal e da regência verbal. Veja que eu coloquei 2 exemplos claros em que eu tenho, por exemplo, a presença do verbo transitivo indireto. Só que a gente só pode falar de crase, nós só podemos entender a crase se realmente nós entendermos que a crase, ela significa fusão. Tal qual está no slide, fusão, eu só consigo fundir. Crase é uma adequação sonora. Nós estamos falando de som, nós estamos falando de fonética. Portanto, quando eu quero usar o sinal indicativo da crase, a crase já aconteceu no momento anterior. É errôneo quando nós dizemos assim, põe crase ou não põe crase. Veja que, às vezes, o professor pode usar isso como um recurso didático, para que eu não precise dizer, olha, juntou-se a preposição mais um artigo, juntou-se o pronome demonstrativo mais um artigo, e aí eu coloquei o acento grave, que é o sinal indicativo de crase. Olha quanto tempo eu demorei para falar isso com você. Logo, a gente vai entender assim, houve a fusão, já é crase. Crase é sinônimo de fusão. Quando você junta um A aqui, mais um A aqui, já houve a crase. Eu só preciso colocar o sinal indicativo da crase, que é o nosso acento grave. Então, veja que crase é a fusão de sons idênticos. Eu só consigo usar a crase quando eu perceber que haverá a possibilidade de juntar um A com um outro A. Este é o raciocínio, esta é a explicação mais simples que nós temos. Veja que às vezes você consultou aí algumas gramáticas e houve assim, professor, eu fiquei muito perdido porque existem assim 10 páginas de colocação obrigatória, 15 páginas de crase proibida e mais 4 ou 5 páginas do uso facultativo da crase. Não há essa necessidade se você entender esse processo básico, ou seja, eu só consigo colocar o sinal indicativo de crase se eu tiver 2 As. Logo, pensem comigo, eu consigo juntar em um único som o A mais o O? Não, não consigo. Logo, eu já entendi que lá na minha regra proibitiva da crase, vai ter uma regra assim, não há crase antes de palavra masculina. Mas é lógico, como é que eu vou juntar em um único som A, O? Eu pronunciei 2 sons diferentes, eu emiti, através da minha voz, 2 sons, o som do A e o som do O. Eu brinco com os alunos, eu abri 2 vezes a boca. Não dá para a gente trabalhar com um único som. Portanto, não há como nós unirmos, como nós juntarmos isso. Mais um exemplo. Eu posso juntar este som de A com este aqui, por exemplo, A com U? Claro que não. Está vendo como você pronunciou mais uma vez 2 sons? Você falou o A e você falou o U. Isso não é crase. Portanto, vai procurar lá na sua gramática, vai estar assim, é proibido o uso do sinal indicativo de crase antes de pronomes indefinidos. Veja, não tem como, pronomes indefinidos não, artigos indefinidos. Não há como você colocar a junção destes 2 sons, portanto, não haverá crase antes de pronomes indefinidos, antes de artigos indefinidos. Olha só, quando você usa este A, é uma preposição, ok? É uma preposição, sempre. O primeiro A será sempre uma preposição, advindo de uma regência nominal
ou de uma regência verbal. Falamos isso já a respeito de vários nomes e vários verbos que exigem a preposição a. E aí, deste outro lado, eu preciso ter um a. Esse a, nós vamos entender que morfologicamente nós conhecemos dois tipos de a que interessam para nós. É o a que nós chamamos de artigo e é o a que nós chamamos de pronome demonstrativo. Lembra do nosso demonstrativo o, a, os e as? Pois é deste a e desse as a que eu estou me referindo. Eu estou falando exatamente dos pronomes. E aí este o e este a, que nós tínhamos aprendido lá no passado, em alguns blocos anteriores, nós chamávamos esse pronome de pronome oblíquo átono. Obrigatoriamente, agora eu estou falando de um o, de um a, de um os e de um as, que exerce a função de pronome demonstrativo. Aí você vai falar, Silvia, eu nunca ouvi falar que o, a, os e as pode ser um pronome demonstrativo. Ao longo, então, das nossas aulas, eu vou falando para você e vou indicando para você quando é que este o, a, os e as classifica-se morfologicamente como um pronome demonstrativo. O que interessa agora não é você descobrir a função morfológica. O que interessa agora é você guardar se é a, saiu do verbo ou do nome, encontrou um a, que é artigo ou pronome demonstrativo? Sim. Então, fazendo a crase, precisaremos colocar o sinal indicativo de crase. Ok? Eu vou apagar a tela para nós usarmos exatamente a mesma para construirmos, então, essa informação que eu falei aqui para você. Lembra que nós falamos, olha, crase é a fusão de vogais idênticas, são elas, principalmente, preposição mais artigo. Veja que eu não tenho a presença de o. Veja que eu não tenho a presença de um, de uma, portanto, eu estou falando que este artigo ele tem que ser obrigatoriamente feminino, né? É um artigo feminino e ele obrigatoriamente tem que ser o nosso artigo definido, porque o indefinido começa com U e eu quero aqueles sons que começam com A. E aí a gente vai dividir a seguinte questão. Para aprender crase, eu preciso fazer uma referência, eu preciso fazer aí uma comparação entre atravessar a rua. Eu vou atravessar a rua, eu olho de um lado e eu olho do outro. Para que eu coloque o sinal indicativo de crase, eu preciso também olhar a regência do verbo mais a palavra posterior, a palavra que vem após este verbo. Então, vamos combinar o seguinte. Primeiro passo, este a, você sempre vai ser cavalheiro, você sempre vai ser uma dama, você sempre vai ser educado e educada e vai oferecer este a para a palavra feminina. Percebe? Então vamos pensar assim, vaga é uma palavra feminina? Vaga é uma palavra feminina. Ela aceita a presença de um artigo? Sim, ela aceita a presença de um artigo. Então sejamos educados e vamos oferecer para esta vaga este a e digo, olha, pega para você isso aqui e chama de artigo, sem problemas. Então consideramos que temos ainda a presença de um único a. Volta, dá um passinho atrás e olha esse verbo. E conversa com ele. Aspirar, no sentido de desejar, no sentido de almejar, no sentido de querer algo, ele vem regido pela preposição a. Então, neste contexto, eu tenho a presença do artigo, que eu já ofereci para a palavra vaga. E eu tenho agora a presença de uma preposição exigida pelo verbo. Logo, caímos aqui nessa questão, ou seja, se crase é fusão de preposição mais artigo, haverá, portanto, a necessidade de inserirmos o sinal indicativo de crase. Crase obrigatória, palavra feminina, e o verbo em sua regência pediu a preposição a, crase obrigatória. Olha a outra questão. A mesma situação. O que você tem do outro lado? O que você tem? Você tem uma palavra feminina? Sim, alunas é uma palavra feminina. Esta palavra feminina é um substantivo que aceita artigo? Sim, é uma palavra que aceita artigo. Só os substantivos aceitam artigo? Não, nós temos outras situações em que haverá aí a preposição, o uso do artigo mais um substantivo, mas teremos intercalada aí uma presença de uma outra palavra, tá? Mas aprendemos sempre que artigo
é a palavra que acompanha um substantivo. Num primeiro momento, guardemos esta informação, guardemos este aprendizado. Alunas é uma palavra que aceita artigo. Então, vamos ser educados, ofereçamos este as, porque combina, alunas com as, chamaremos isso aqui de artigo. Ótimo, volta, dá um passo atrás e conversa com este verbo. E ele vai dizer para você que quem se refere a. Fiz a junção. Ninguém tem a necessidade de dizer ele aspira a vaga. Veja que eu não preciso repetir os dois as. Eu posso fundir em um único som, desde que eu coloque o sinal indicativo de crase. Eu não tenho a necessidade de dizer refiro-me às alunas. Eu posso unir isso em um único som, desde que eu coloque o sinal indicativo de crase. Feita esta explanação, não há mais nenhum motivo para você errar ou você fazer o uso indevido da crase, visto que crase é apenas isso. Olha só, mas existem outros as, a não ser o as artigo? Existe, olha só, em tela nós temos aqui a presença deste a que nós estamos falando aqui, ó. Este a, preposição, saiu do verbo, saiu do nome. Mas após este verbo, eu posso, sem problemas, encontrar os nossos pronomes demonstrativos. Quando é que eu encontro especificamente um pronome demonstrativo? Olha só, vamos grifar aqui. Pronome demonstrativo, aquele, aquela e aquilo. Eu poderia colocar aqueles e aquelas, aquele, aquela e suas variantes, mais o aquilo. E aí você deve estar pensando, bom, mas aquela tudo bem, porque após a palavra aquela, eu vou colocar uma palavra feminina. Mas o aquele, o aqueles e o aquilo denota uma situação em que eu vou fazer o uso ou a substituição, né, com aquilo, ou aquele ou aqueles, eu vou colocar acompanhado de um substantivo masculino. Como é que pode? Eu aprendi lá na minha gramática que as palavras ou que a crase só existe diante de palavras femininas. E aí a gente volta mais uma vez e alguns conteúdos nós precisamos desconstruir. Alguns aprendizados nós precisamos desconstruir. Veja que eu abri a aula dizendo, na verdade, que crase é fusão de A com A. Independente se é aquilo, aqueles, aquele, aquela ou aquelas, tem um A. Se você está enxergando este A inicial do aquilo, é este A que me interessa. Eu não quero saber o que vem depois, eu quero somente este A. E se o verbo ou nome em sua regência pedir a preposição a, haverá a crase obrigatória. Olha só, quando eu aspiro, neste contexto aqui, olha, eu aspiro a, nós já aprendemos este verbo. Quem aspira no sentido de desejar, aspira a algo. Então, este a apareceu aqui e encontrou-se com este a que inicia o pronome demonstrativo aquela. O uso do sinal indicativo de crase obrigatoriamente. Quando eu digo, por exemplo, aqui no segundo exemplo, olha a pegadinha aqui da sua prova, pode ser essa. Quando eu digo não aspiro a essa vaga, vamos localizar então qual é a palavra feminina. Eu não tenho aquele nem aquela, claramente. Mas eu tenho aqui a presença de uma palavra feminina. Olha só, vaga é uma palavra feminina. Só que eu optei por oferecer a esta vaga, a este substantivo, não um artigo. Eu não quero oferecer a ele um artigo porque eu já usei esta palavra, que por acaso nós conhecemos morfologicamente como um pronome. Esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo, este, esta, isto, são os nossos pronomes demonstrativos. Olha só, começou com E, não é isso? Se começou com E, eu não vou conseguir juntar isso num único som. E aí a gente volta, conversa com o verbo. Eu já sei que ele é um verbo regido pela preposição a e eu fiz a vontade do verbo. Coloquei aqui a presença da minha preposição. Mas quando este a preposição chegou aqui, encontrou um E inicial do pronome demonstrativo. Não haverá crase, eu só consigo juntar a com a, ok? Neste caso, não há crase. Mas aí você vai dizer, bom, Silvia, eu julguei exatamente como
correta, porque não tinha que ter o sinal da crase. E a banca me disse que estava incorreta, estava incompleta, eu assinalei a alternativa ou eu não assinalei e era essa a resposta. Porque você tem que ir um pouquinho mais para frente. Olha só o que nós temos aqui. A presença de uma outra situação, mas a que foi divulgada. E aí você claramente, se você não estiver atento, você vai dizer que este sinal indicativo de crase está errado. Por quê? Vamos lá, vamos voltar ao contexto todo e você vai entender o que é este A, o que ele está fazendo na frase. Eu não aspiro a esta vaga, eu não aspiro a esta vaga, mas a que foi divulgada. Pergunto a você, quem é que foi divulgada? Aí você vai dizer, bom, foi divulgada a vaga. Ótimo, então nesse contexto, nós estamos fazendo referência ou nós eliminamos uma palavrinha aqui. Para evitar a repetição, eu optei por fazer a elipse da palavra vaga. Mas ali dá para entender que implicitamente existe uma palavra feminina. Então, nós leríamos assim, 2 vezes a palavra vaga e 2 vezes a palavra aspiro. Vamos desmembrar, vamos desenvolver esta oração? Eu não aspiro a essa vaga, mas aspiro a vaga que foi divulgada nos jornais. Logo, nós temos aqui implícita a presença do verbo, portanto, este a é o verbo aspirar que exigiu a presença e nós temos um a que acompanha a vaga. Logo, o sinal indicativo de crase far-se-á obrigatório. Ou seja, quando nós colocamos este a, veja que nós voltamos ao elemento da aula anterior, ao assunto da aula anterior. Não aspiro a esta vaga, mas aquela vaga. Mas aquela vaga ou a vaga e ponto final. Poderia colocar um ponto final. E aí eu peço a você, mas de qual vaga você está dizendo? E aí você vem aqui e caracteriza esta vaga que foi divulgada nos jornais. Vamos descobrir quem é esse quê? Mas falei para você o macete lá atrás. Troca por qual? Então, eu poderia ler assim, não aspiro a esta vaga, mas aspiro à vaga, a qual foi divulgada nos jornais. Isto aqui é um pronome relativo, sim? Então, guarda caro candidato, cara candidata. Todas as vezes que você tiver um o, a, os e as presente antes de um pronome relativo, você vai classificar este o, a, os e as como um pronome demonstrativo. Eu poderia, sem problemas, escrever assim, eu não aspiro a essa vaga, mas eu aspiro àquela que foi divulgada nos jornais. De qualquer forma, eu teria crase aqui, olha. Se eu desenvolver a oração, eu vou ter crase. Eu não aspiro a esta vaga, eu aspiro à vaga que foi divulgada nos jornais. Troca. Eu não aspiro a essa vaga, mas aspiro àquela que foi divulgada nos jornais. O que eu fiz foi substituir o pronome demonstrativo aquela pelo pronome demonstrativo a. E o verbo aspirar pede preposição, a com a, faz-se a crase e coloca o sinal indicativo. Ok? E aí, para nós mudarmos aqui, irmos para o próximo slide, vamos encerrar então aqui com este outro exemplo. Ó, claramente, você está vendo um a de aqueles, não é isso? É um pronome demonstrativo, não interessa se o que tem depois é palavra masculina. Eu sei que começa com a, e eu sei que quem se refere a preposição mais o a do pronome demonstrativo, o crase, o sinal indicativo de crase, será obrigatório. Ok? Vamos mudar então o slide, a nossa próxima tela diz que então só ocorre crase diante de palavras femininas? Claro que sim, com algumas considerações. Só haverá crase diante de palavras femininas acompanhadas de artigo. Por quê? Porque se eu tiver o meu pronome demonstrativo, se eu tiver o pronome demonstrativo aquele, aquela, aquilo, a palavra não precisa ser
feminina. Eu posso ter uma palavra masculina. Então, só ocorre crase diante de palavras femininas acompanhadas de artigo. Ok? Se eu tiver uma palavra masculina acompanhada do pronome demonstrativo, eu vou poder colocar a crase sem problemas. Uma outra questão aqui, olha. Obedeço às regras. Já ficou fácil para nós, né? Se quem obedece, obedece a. E você gentilmente ofereceu este as para regras e chamou de artigo, eu vou juntar artigo mais preposição e vou colocar o sinal indicativo da crase. Quando eu digo assistir, no sentido de ver, você já estudou, você sabe que daqui saiu uma preposição. E a apresentação é uma palavra feminina que aceita artigo. Então, a preposição mais a artigo, sinal indicativo de crase obrigatório. Agora, existe uma exceção? Existe aí uma observação a ser feita? Sempre tem, né? Nós aprendemos uma regra e 37 exceções. Nós aprendemos 10 regras e 437 exceções. Essa é a dinâmica, essa é a riqueza da língua portuguesa. Olha só, a moda de, a maneira de, podem estar subentendidas dentro de uma oração. Claramente, você tem moda e você tem maneira, palavras femininas. Portanto, adjuntos adverbiais, locuções prepositivas, conjuntivas, adverbiais, que são formadas, o cerne dessa locução é uma palavra feminina, crase obrigatória. A esquerda, a direita, a frente, a moda, a revelia, a beira, a janela, a porta, são todas palavras ou expressões que denotam circunstâncias e que têm uma palavra feminina. Crase obrigatória. Mas aqui, neste primeiro exemplo que nós temos, colocamos aqui, ó, cabelos a Ronaldo. Veja que eu não estou falando especificamente do Ronaldo, mas eu estou colocando subentendida a expressão cabelos à maneira, cabelos à moda. Está inserida a palavra moda, crase obrigatória. Frango a passarinho. Veja que neste contexto nós temos a palavra moda, a maneira. Portanto, nós colocaremos ali o sinal indicativo da crase. Portanto, haverá crase obrigatória sempre que nós colocarmos ali um adjunto adverbial à palavra maneira ou moda subentendido, ok? Mesmo que seja palavras masculinas, sapato a Luiz XV, pizza moda da casa, ó, esse da casa, haverá ali essa situação, a casa, a moda da casa. Colocamos ali um gol a Pelé, um gol a Ronaldinho, fizemos essa referência, está subentendida a palavra moda, obrigatoriamente teremos que colocar aqui o sinal indicativo da crase, ok? Com isso nós encerramos esta parte de crase, daqui a pouco nós voltamos para as regras mais específicas, até lá.